Boa noite, queridos e amados irmãos, graça e paz. Que noite maravilhosa na presença do nosso Deus. Como é bom poder estar aqui na casa do Senhor, adorando, bendizendo, exaltando o nome do nosso Deus. E como é bom cantarmos louvores que transmitem, todo o desejo do nosso coração a Deus, como foi esses louvores aqui cantados e esse que a Flávia acabou de nos abençoar, que tem uma letra tão impactante, em fervente oração, que a nossa vida de oração ela possa ser fervente em todo o tempo, que nós possamos ter sede, desejo, fome de estar na presença do Senhor e gastar a nossa vida em oração a Deus. Amém, queridos? Hoje tem um grupo de irmãos lá atrás, trabalhando ainda, e estão preparando o terreno, e tem sido um tempo muito abençoador. Como eu disse, no domingo, a gente está caminhando, e Papai do Céu está abrindo o mar. E apenas o início ainda, de muita coisa que precisa ser feito. Mas Deus está enviando os recursos. Não temos recursos, continuamos sem recursos, mas como chega? Deus está fazendo a parte dele, mediante as nossas orações. E cremos que em breve vai estar tudo pronto, tudo concretado lá atrás, que é a grande primeira etapa para continuarmos dando seguimento às etapas que virão. Mas essa primeira é a que demanda de um maior valor financeiro e é que precisa ser feita com mais urgência. Depois, no final do culto, dá uma olhadinha lá atrás, veja como está ficando, os irmãos que vieram hoje à tarde, no finalzinho da tarde, deram um gás tão forte ali que 10 metros cúbicos de aterro sumiram rapidamente, Você vê que não tem mais nada aqui no nosso pátio. Eles carregaram tudo lá para trás de uma maneira muito rápida, estavam com bastante disposição, Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. E se Deus permitir, amanhã tem mais. A gente depende do caminhão, a gente depende do aterro estar seco, mas ficou a promessa de vir mais um caminhão amanhã para a gente terminar todo o aterro. Obrigado, irmão. Queridos, estamos numa série de mensagens chamada O Poder da Oração. E hoje, nessa quarta mensagem desta série incrível, a qual Deus tem falado de forma tremenda aos nossos corações, nós aprendemos na primeira mensagem com Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior, que Jesus passou uma noite orando para tomar decisões, que Jesus orou antes da vinda do Espírito Santo de Deus sobre ele, e Jesus ora antes de ir ao deserto. No deserto ele passa o tempo todo em jejum e oração, e a gente vê vários relatos da vida de Cristo, e ele investindo tempo em oração. A segunda mensagem falamos aqui sobre a oração que nos leva a tomar uma decisão diante de Deus, que foi a oração quando Abraão faz uma oração intercessora pelo seu sobrinho, pela Sodoma e Gomorra. Nós aprendemos aqui de uma oração que o apóstolo Paulo fez por uma igreja, pedindo que essa igreja fosse revestida de poder do alto. E hoje eu quero compartilhar com você sobre uma igreja que ora, é uma igreja poderosa. Uma igreja que se colocou à disposição de orar e os céus se abriram e Deus respondeu à oração. Apesar de que você vai perceber no final do texto que parece que eles não acreditaram muito quando o resultado da oração fica visível, fica palpável, eles ficam atônitos com tudo aquilo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, verso 5. Antes da leitura do texto, tem uma frase que eu gosto muito,
e da Madre Teresa de Calcutá. Ela disse certa vez assim: a oração torna os nossos corações transparentes, e só um coração transparente pode escutar a Deus. Madre Teresa, ela tem muita razão nisso que ela falou, porque não tem como chegarmos diante do Senhor tentando enganar ao Senhor, porque é no momento da oração, é quando nós abrimos o nosso coração a Deus, que ali nós confessamos os nossos pecados, que ali nós nos colocamos diante do Senhor, totalmente despido de uma máscara, ou despido de algum tipo de religiosidade, porque diante de Deus não dá para chegar como se fosse uma cena, como se fosse um teatro, ou parecendo ser alguém que na verdade não é. Então só podemos chegar diante de Deus totalmente transparente, totalmente, com nossa vida totalmente revelada diante do Senhor, até porque o Senhor sabe de tudo. E orações cheias de hipocrisia jamais chegarão ao trono da graça de Deus. E é exatamente isso que ela vem dizer. E é só esse coração transparente, ou seja, só esse coração que se quebranta, só esse coração que confessa, só esse coração que reconhece quem nós somos e quem Deus é, que poderá ouvir a Deus. Então a minha oração é que nessa noite os nossos corações possam estar transparentes diante de Deus, para que possamos ouvir a voz do Senhor nos nossos corações. Amém, querido? Atos 12, verso 5, diz assim: Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, ó Pai, diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a cada dia, a cada romper do dia, duas coisas vêm muito forte em nossos corações diante dos nossos olhos. A primeira é a certeza de que as suas misericórdias estão sobre a nossa vida, porque elas se renovaram e nós só estamos respirando, só estamos aqui por causa delas. A segunda é que cada dia que se rompe é uma oportunidade de vivermos milagres, de vivermos sobrenaturais, de vivermos debaixo do teu propósito. Obrigado, Senhor. Obrigado porque este dia foi assim. E se tem alguém aqui entre nós que passou o seu dia, Deus, distante do teu propósito, passou o seu dia, Deus, disperso diante daquilo que o Senhor o chamou para realizar nesse dia, ó Deus, que amanhã, ao romper do dia de amanhã, nos dê outra oportunidade, dê outra oportunidade para que possamos, ó Deus, te servir da maneira como o Senhor quer que venhamos a te servir. Ó Deus, fica conosco, Pai. Fala conosco através da tua palavra. Abençoe cada um que está presente aqui, os que receberão essa ministração depois através da nossa conexão, que eles possam ser tremendamente abençoados por tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Abençoe os que estão ali atrás trabalhando no mutirão, renova as suas forças. Os que já tiveram aqui mais cedo, renova as suas forças, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito milagres em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque a cada dia está sendo uma oportunidade de viver o sobrenatural ao seu lado. Fica conosco, abençoe esta igreja, abençoe a liderança desta igreja, Pai. E essa igreja, Deus, ela esteja debaixo, sempre debaixo da sua potente mão, ó Deus. Fica conosco no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. O texto você conhece, é um texto muito já pregado. Fala de quando o apóstolo Pedro, ele é preso por Herodes, e aí é interessante que é um texto muito difícil. A igreja passa um momento muito difícil, uma grande perseguição se inicia. Você conhece a história? Depois da morte do primeiro mártir, Estevão, e começa ali uma grande perseguição. Atos capítulo 8, tem a grande perseguição que acontece através de Paulo, ali também chamado Saulo.
E Deus depois vem ao encontro dele, e aí ele tem esse encontro maravilhoso e se torna um grande missionário. O perseguidor se torna a ser perseguido, algo maravilhoso acontece, mas era tempos de grande tribulação. Herodes havia assassinado o Tiago, irmão de João, a espada, e aquilo fez com que o povo ficasse alegre, feliz. E aí Herodes decide pegar o líder da igreja, pegar o que estava encabeçando, vamos dizer assim, as frentes de evangelismo da igreja naquele tempo, as frentes missionárias, que era o apóstolo Pedro. Então foi um momento muito difícil, porque Herodes havia prendido Pedro, e foi na semana ali da Páscoa, que antecedia a Páscoa, e logo depois da Páscoa ele já havia decretado que ele iria matar Pedro. E a igreja, ela sente esse peso e ela começa a orar, ela começa a buscar a Deus. E aí talvez você pergunte assim: pastor, por que com Tiago a igreja não orou? Por que quando Tiago foi preso e foi levado à espada, a igreja não orou? A gente não tem o registro da oração da igreja, mas essa mesma igreja que orou por Pedro, possivelmente orou por Tiago também. Pastor, mas por que Deus livrou Pedro e não livrou Tiago? A oração foi insuficiente? A oração não foi tão fervorosa assim? Porque se a igreja ela orou, mas Tiago da mesma forma foi morto, foi levado à morte por Herodes pela espada, o que aconteceu? O que a igreja fez de errado? Não, a igreja não fez nada de errado. Então Herodes ele saiu vencedor quando ele se levanta contra Tiago? Não, de modo nenhum. Herodes nunca venceu. O Império Romano nunca venceu o avanço da igreja. Então, mas se Tiago foi morto, como assim ele não venceu? Estava na agenda de Deus. Estava na agenda de Deus, exatamente isso, estava na agenda de Deus. Estava na agenda de Deus recolher Tiago naquele momento. Porque não existe explicação, porque Tiago é o primeiro a ser morto dos apóstolos, e o seu irmão João vem morrer de velhice. Deus, simplesmente Deus. E não Herodes, não, mas estava na agenda de Herodes matar Tiago, fazia parte de todo o propósito do Senhor recolher Tiago naquele momento. E isso não significa que Herodes venceu, ou o Império Romano venceu, não. Isso significa que Deus continua no controle, Ele nunca deixou de estar no controle. Onde Deus falou: eu vou recolher um e eu vou permitir com que o outro venha morrer de velhice. Ele vai ser maltratado, ele vai ser levado a uma prisão, mas ele não irá morrer, como os outros morreram. Eu vou livrar Pedro. Por quê? Porque na minha agenda não é o dia de Pedro morrer. Não é. Pedro ainda tem algumas coisas que ele irá fazer, que eu irei realizar através da vida dele. Então não é o momento da morte dele. Como entender os desígnios do Senhor? Tem coisas que jamais iremos compreender. Jamais iremos compreender. O que nos traz como fato é que o Senhor, Ele é soberano para decidir todas essas questões. E o que a gente não pode é duvidar da soberania de Deus. Tiago foi morto, Pedro foi livre, veio a morrer depois. Por que ele veio a morrer depois, crucificado de cabeça para baixo, como a história diz? Ele veio a morrer depois, porque ele cumpriu depois o propósito divino aqui na terra. Por que ele não foi morto por Herodes neste momento? Porque ele ainda não havia cumprido os propósitos de Deus, ainda havia coisas para cumprir. Parece ser simples, mas não é. Não é. Mas quando a gente olha para esse texto e pensar em oração sobre esse texto, nos traz algumas lições. A primeira delas é que o poder da oração, ela vai se revelar na nossa vida nos momentos de maiores escassez de recursos.
E é no momento de maior escassez, é nos momentos das crises que nós somos desafiados a orar mais, a interceder mais, a buscar a direção de Deus de uma forma mais fervorosa. Isso acontece com todos nós, e é assim desde o princípio. Você vê aqui, o texto ele começa dizendo no verso 1, naquela mesma ocasião, Herodes, ele decide maltratar alguns da igreja. O verso 2 vai dizer que ele matou a fio da espada Tiago, irmão de João. E aí o 3 vai dizer que vendo isso que isso agradava os judeus, isso agradava os romanos, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aí ele coloca Pedro na prisão. E é interessante porque o texto vai dizer, o verso 4, que ele coloca Pedro na prisão. E isso nem nas nossas cadeias aqui no Brasil acontece. Ele coloca 16 soldados para poder tomar conta de Pedro. Fala assim, olha, 16 soldados. E dois ficarão, um à direita, outro à esquerda. 2 irão dormir, ficariam do lado dele, não vão sair do lado dele. Bota a corrente, prende ele não pode ficar sozinho nenhum minuto. Qual era o medo de Herodes? Herodes ali, com essa atitude, ele estava reconhecendo o quê? Que o corpo de Jesus Cristo, que o Império Romano colocou nos anais da história, que havia sido roubado pelos os seus seguidores, ele estava reconhecendo, olha, aquele Jesus, roubaram nada, aquele ressuscitou, tem um negócio sobrenatural que acontece, ninguém fica do lado desse homem, fica colado nesse homem, porque esse povo aí, tem gente saindo da sepultura, tem cego enxergando, estão dizendo que ele andou sobre o mar, tem muita coisa falando sobre eles, então fica colado nele, porque eu vou matar esse cara. A ordem era que ele iria ser morto logo após a Páscoa. A situação de Pedro era aquela situação sem esperança. Pedro estava no corredor da morte. O fato era esse, ele estava no corredor da morte, não havia como escapar, não existia nada naquele momento que a igreja, que os cristãos da época poderiam fazer contra o poderoso Império Romano, não tinha nada. O pastor podia se organizar, vamos para a rua, chama todos os crentes, chama todo mundo lá, tem bastante gente, porque no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas, aí depois no segundo já viraram 5.000, aí depois já 7.000, e aí nós aqui aí já deve ter uns 10.000, vamos reunir esse povo todo, vamos para a rua, vamos com faixa, com cartaz, vamos lá para frente da Fortaleza Antônia, onde ele está preso, vamos fazer lá um barulho, alguma coisa a gente tem que fazer. Não, vamos fazer um abaixo assinado? Não, nada funcionou. Vamos apelar? Não tem como, não tinha o que fazer, não havia outra solução. E aí a gente aprende que quando estivermos de frente de situações como essa, não existe outro caminho a não ser o dobrar os joelhos. Os crentes se reuniram não para fazer uma passeata em prol da paz. Os crentes se reuniram não para o absurdo que foi essa semana. Desculpa, irmãos, é um absurdo. Dia Nacional da Música Gospel, isso é um absurdo, irmão. A gente não precisa disso. A gente não precisa de dia de radical, como tem em São Gonçalo. A gente não precisa de dia do Evangelho. A gente não precisa de nada disso. A igreja nunca precisou disso e nunca irá precisar disso. Isso não faz diferença nenhuma para o cristianismo, para a igreja, para a gente, nem para a sociedade. Isso não faz diferença alguma. E que ainda chamam de lei. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos fazer lei que realmente venha mudar a história e venham beneficiar a sociedade. Não, mas é a cultura
música gospel, Dia Nacional da Música Gospel. Ah, meu irmão, eu fico imaginando Deus lá do céu olhando, falando assim: para quê? O que vocês estão fazendo? Eles não fizeram nada disso. O que eles fizeram? Os crentes se reuniram para orar em favor de Pedro. E foi essa oração que fez uma grande diferença. Por quê? Porque orar é buscar o Senhor soberano. Orar é buscar o Senhor do universo. Orar, querido, é acreditar que o poder da oração irá solucionar as questões até mais impossíveis que estão diante de nós. Nós precisamos entender que a oração é a maior força que atua nesta terra, que não tem nada mais poderoso de que uma igreja de joelhos dobrado, de que um homem e uma mulher de joelhos dobrados. Não existe exército mais poderoso do que um homem quando dobra os seus joelhos e busca a vontade, a direção do Senhor. Eu já citei outra vez isso aqui, que no século XIX, a rainha da Inglaterra, foi falada qual era o que ela tinha de maior temor sobre ela, e ela disse: eu não tenho medo de nenhum exército do mundo, eu só tenho medo de um homem, chamado John Wesley, que quando ele se ajoelha e ele ora, o Deus dele atende a oração dele. Gente, isso é maravilhoso. É ter a certeza de que Deus, Ele escuta a nossa oração. Então existe muito poder quando a gente dobra os nossos joelhos. É saber que a nossa oração, ela é poderosa, e uma igreja que ora é uma igreja poderosa. E isso se revela nos momentos de poucos recursos. Mas isso precisa ser constante, até nos momentos de bonança na nossa vida. Uma oração de poder, uma igreja que ora é uma igreja poderosa, e fazer uma oração de poder é aquela oração que nós fazemos a Deus, que era dirigida a Deus. O verso 5 vai dizer: Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus. O nosso clamor, as nossas orações são dirigidas somente a Deus, o soberano Senhor. Então nós precisamos entender isso, e eu vou repetir isso durante toda essa série de mensagens, que orar é conectar o altar com o trono, que orar é unir a nossa fraqueza humana à onipotência divina, que orar é associar a nossa fraqueza àquele que é mais forte e poderoso. Nós precisamos ter a consciência disso, de que a oração, querido, quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós inclinamos o nosso coração, quando nós levantamos a nossa voz para falar com Deus, nós estamos entrando no trono de graça, na sala do trono de Deus, e estamos falando com aquele que tem as rédeas da história humana nas suas mãos. Por isso a nossa oração, ela sempre é dirigida a Deus. Não podemos dirigir as nossas orações a homens que foram pecadores como nós. As nossas orações não são dirigidas aos apóstolos do passado, não. A nossa oração não pode ser dirigida a Maria, não. E gratos somos pela vida dessa mulher. Mas a nossa oração não pode ser dirigida a essas pessoas, porque o texto vai dizer que a igreja orava a Deus, e com insistências era somente a Deus. Então orar não pode ser feito a um homem, a alguém. Não, oração só pode ser feita a Deus. E oração, querido, nós precisamos ter cuidado, porque orar não é momento de jogar indiretas. Não. Eu já vi muito crente vindo orar e jogar indireta porque alguma coisa no culto não o agradou. Orar é falar com Deus. A oração é dirigida para Deus. Se você quer falar com seu irmão, se você quer falar com o pastor, chama ele no canto e conversa com ele. Porque a oração, ela só é dirigida ao Senhor.
uma oração, alguém que usa o momento de oração para jogar indiretas, essa eu tenho certeza, não passa do teto, não passa, irmão. Orar somente a Deus, porque orar é ir contra os poderes das trevas. Orar é se posicionar acima dos poderes terrenos, acima dessas autoridades terrenas aqui, porque a nossa oração é buscar socorro naquele que tem o trono nos céus. A nossa oração somente é direcionada para Deus e tem que ser sempre direcionada a Deus. Isso precisa ter a certeza disso. Não podemos orar, não precisamos de interlocutores, ou seja, orar a alguém que foi tão pecador contra eu e você lá do passado e pedir para que esse santo leve para Deus. Não, o véu rasgou, é direto com o trono da graça, é direto com o Senhor. O poder da oração nos faz crer no impossível. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. A igreja estava reunida, a igreja estava ali reunida na casa da mãe de João Marcos, estavam todos ali reunidos para orar, estavam buscando a Deus, clamando a Deus em favor de Pedro. Circunstâncias humanamente irreversíveis, circunstâncias complicadas demais, mas nós aprendemos que uma igreja, quando ela se une em um mesmo propósito, quando a igreja se une e se move na mesma direção, quando a igreja se une no mesmo clamor, isso é tão maravilhoso, isso é tão poderoso, querido, que isso consegue mover os céus, e os céus se abrem sobre essa igreja, o inferno é abalado. Há mudanças que são provocadas na terra por causa da oração feita por uma igreja unida no mesmo propósito, tendo o mesmo clamor. O que esse texto está nos ensinando, querido, e nós podemos ir para a questão espiritual, é que quando Pedro estava ali numa prisão física, mas se a gente olhar espiritualmente para o texto nos ensina que se quando a igreja era a hora, querido, os cativos são libertos das prisões. Não existe prisão do inferno capaz de segurar, de conter a oração de uma igreja. Não existe. Nós precisamos entender, compreender que nada é impossível para Deus. Nada. E se nada, entenda bem, e se não? Nada é impossível para Deus. Sendo assim, nada é impossível para a igreja, porque essa igreja pertence a Jesus Cristo, ao nosso Deus. E aí, entendendo isso, querido, nada é impossível para aquele que ora. Pois quando nós oramos, nós estamos orando ao Deus do impossível, que torna possível qualquer situação impossível. Amém, queridos? Então não existe nada impossível para nós, não. Para a medicina, para os juízes, para as pessoas incrédulas, elas podem acreditar que existem coisas impossíveis. Nós não. Não existe nada impossível. Não existe nada impossível. Por quê? Porque nós vemos o impossível acontecer diante dos nossos olhos, porque servimos a um Deus do impossível. Não existe na terra, querido, poder mais revolucionário. Não existe na terra poder maior do que orar a Deus. Então preste atenção nisso, entendendo que a oração, querido, para aquele que ora, não existe nada impossível. Então não existe causa perdida.
Não existe causa perdida quando nós dobramos os nossos joelhos e colocamos diante de Deus. Não existe. Porque Deus é o Deus que faz maravilhas. E Ele faz quando quiser, onde quiser, com quem quiser, e todas as maravilhas são para a glória dEle. É interessante que, se você continuar lendo o texto ele narra, né, a forma como ele foi liberto. Um anjo visita ele na prisão e causa um sono tão profundo nos soldados. Diz que o anjo cutuca ele ali, e a palavra no grego ali é que o anjo dá um murrozinho na sua costela, cutuca ele na costela, tipo assim, para acordar mesmo, né? E é interessante que Pedro, ele sai andando, chega de frente do portão, passa pelo portão de ferro que dá para a cidade, e só lá fora que Pedro, ele cai em si, porque até então ele está achando que está tendo uma visão. Até então ele estava achando que estava sonhando. Só quando ele chega lá fora, que o anjo despede dele, e aí ele vai para a casa de João Marcos, para a casa da mãe de João Marcos, que aí ele cai em si, que fala assim: eu fui liberto, é real. E aí quando ele chega lá, que ele bate, que ele entra no pátio, lá no terreno, e bate, uma empregada chamada Rod, ela escuta e ela fica tão maravilhada, e ela começa a falar: eu escutei a voz de Pedro, ele está indo, só que ela não vai na porta abrir. E aí os outros falam assim: você está louca. É o texto ali, ó, verso 15. Obrigado, Gabi. Não, é lá atrás, né? Estou olhando aqui, estou pensando que é igual, né? Não, é diferente. É lá atrás. Obrigado vocês aí. E disseram: estás louca? Aí ela diz assim, ela insiste, mas eles diziam: então peraí, se você... Não é Pedro, não. Deve ser o anjo dele. Não, você não está vendo Pedro, porque Pedro está lá para ser morto, ou vai ser morto à espada, ou vão arrancar o seu pescoço, vão fazer alguma coisa com ele. Aí o texto continua dizendo que Pedro continua batendo, né, bate na porta, né, insiste mesmo, dá as pancadas na porta. E aí quando eles abrem a porta, ficaram espantados. Esse texto espantado, a gente poderia interpretar ele de diversas formas. Primeiro, eles não acreditaram, poderia ser assim, porque a gente ora, a gente pede a Deus, mas quando o milagre chega, a gente fica meio na dúvida. Ou quando a gente ora, sabe quando você ora desconfiado? Pô, isso aqui é tão difícil. Pô, restaurar meu casamento, nossa, isso vai ser difícil demais. Não vejo saída, não vejo solução. Pô, financeiramente quebrado. Estou devendo 30, 20, 50 mil. Banco, eu não posso, aquela piada que o pessoal fala, não posso nem dizer que a esposa é o meu bem, porque o banco quer tomar. Poxa, aquela doença já está em estado terminal, já foi desenganado pelo médico, o médico já deu a última palavra, já vão desligar o aparelho, não tem mais jeito não. Mas você está orando, e dentro do seu coração tem alguma coisa dizendo assim: tem mais jeito não. Tem mais jeito não. Eu lembro até hoje, foi o único professor no seminário que fez isso. Eu acho que, não sei se eu já contei aqui. Lá na igreja de Venda das Pedras, a filha da Kelly, ela passou por um problema de saúde muito grave, e chegou uma hora, a gente estava na sala de aula, o pastor Felipe Wilson dando aula de português para a gente, e aí o pastor Felipe Wilson era muito amigo da família, e aí ele recebe a mensagem: vem para minha casa, porque não tem mais jeito, vai ser a última noite. Os médicos falaram que amanhã já... E aí o pastor Felipe Wilson fica com aquele coração apertado, ele para a aula, sabe? E aí ele pede assim para os seminaristas, fala assim: gente, vamos orar. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Primeira vez, foi a única vez que eu vi isso no seminário. E aí a gente colocamos de joelho, e aí ele faz um pedido. Ele falou assim: eu não tenho condições de orar,
Mas eu queria que um de vocês orasse. Mas eu queria que vocês pedissem uma coisa que vocês não fizessem na sua oração. Eu nunca vi aquilo. Ele falou assim: não pede para fazer a vontade do Senhor, não. Eu sei que ela é boa, mas eu não estou preparado para isso. Pede para Deus ouvir a nossa oração, que é curar. Gente, aquilo, como não orar e não pedir para fazer a vontade do Senhor? Aquilo foi assim, sabe? Mas a gente orou. Foi: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor. Mas nessa hora eu só queria que o Senhor escutasse a nossa oração, o nosso desejo. Que o Senhor trouxesse o sopro de vida sobre aquela criança novamente. Que o Senhor a tirasse dessa situação. E aí no outro dia nós tivemos a notícia. Ela passou aquela noite, passou o dia, passou o outro dia, foi passando os dias, e graças a Deus ela está viva até hoje, para a honra e glória do Senhor. Deus fez um milagre. Sabe, quando a gente ora, querido, a gente precisa acreditar. A gente tem que ficar espantado, assustado, de repente o espanto de ver: nossa, Deus respondeu, aleluia. Mas não espantado, assustado, né, e é desconfiado quando a gente vai orar, não. A gente precisa orar com fé, orar crendo que Deus, Ele tem poder para quebrar qualquer tipo de jugo, para libertar, para curar, para ressuscitar. Deus tem poder, querido. Deus tem poder. Deus tem poder para realizar o milagre. Deus tem poder para restaurar famílias. Deus tem poder para restaurar o casamento. Deus tem poder. Mas a gente precisa dar lugar para Deus trabalhar. Nós precisamos permitir Deus trabalhar na nossa vida. Eu fiquei sabendo de uma história que aconteceu com um pastor, não vou dizer onde, que o pastor é conhecido. E estou fazendo um curso, e o curso é abençoador. Inclusive a aula do curso amanhã é sobre oração, né? E é um curso maravilhoso. E ali é um curso para pastores. Um curso para pastores, e todo pastor já calejado, né? O mais novo sou eu, que tenho 5 anos de ministério. Os outros têm 30, 36, que é o pastor Dario, e outros pastores lá com 25, tudo pastor já calejado. Eu estou no meio dessa turma lá, louvado seja Deus por isso. Mas aí, lá a gente troca muita experiência. E aí uma experiência que um dos pastores contou, me chamou muito a atenção. Porque ele contou sobre um caso que aconteceu de uma família, um casal, e que aconteceu a tragédia da infidelidade. E uma das pessoas falou que jamais iria perdoar, mas não houve a separação no papel. E passaram-se 4 anos. 4 anos. E eles dormindo em cama separada, debaixo do mesmo teto. Até que, e o marido sempre pedindo perdão, sempre pedindo perdão, sempre pedindo perdão. E a pessoa falando que não iria perdoar, que não tinha mais como, que havia tomado uma decisão e era uma decisão para toda a vida. Até que ele decidiu sair de casa. Aí, passado um tempo depois, ela encontra esse, agora ex-marido, numa praça. Ele casou novamente, estava com 2 filhos, já tinha 2 filhos, foi um período depois. E aí essa pessoa manda uma mensagem para o pastor. E a mensagem dizia assim: pastor, eu estou aqui na praça, vendo meu ex-marido feliz da vida, com a sua esposa, que ele casou de novo, e com seus filhos brincando. E eu estou aqui. Olha só, queridos, isso não tem a ver com oração, mas olha só, eu estou aqui, amargurado, sozinho, sem amor próprio. Tudo porque, na mensagem, tudo porque lá atrás, um dia, eu tomei uma decisão de nunca perdoar. Ela se colocou numa prisão. Quando ela tomou essa decisão, ao invés de buscar a Deus e falar: Senhor, a tua palavra, na oração que Jesus ensina, diz para a gente perdoar.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós seremos perdoados. Quando nós não perdoamos, nossas orações não são escutadas por Deus. Eu já falei isso aqui. Oração, querido. Oração é tão poderoso que se a gente orar a Deus, fala: Senhor, tem uma dor no meu coração, tem uma mágoa, tem raiva, tem muita coisa no meu coração que não deveria estar. Mas eu estou orando ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para retirar tudo isso aqui e mudar o meu coração. E eu preciso que o Senhor mude o meu coração. Poucas pessoas fazem essa oração, porque preferem tomar a decisão de ficar guardando rancor e ressentimentos. E aí se coloca dentro de uma prisão. Se você fizer essa oração hoje, Deus vai libertar você do cativeiro em que você se encontra. Amém? Uma igreja que persevera em oração, ela vence suas batalhas. E aí eu encerro com esse aqui. É o mesmo verso. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Perseverar. Se perseverarmos, nós venceremos. Aquela igreja se reuniu na casa de uma pessoa, eles não desistiram, eles não se cansaram, eles não se fatigaram. Eles sabiam que era uma questão de urgência. Então o senso ali de oração era um senso de urgência. E se precisamos orar com urgência, precisamos perseverar também nessa urgência de orar. Pedro estava preso, mas a igreja orava incessantemente. Pedro estava preso, mas a igreja pedia a sua libertação através da oração. E tanto quanto os dias foram de prisões, foram os dias também de orações. Não iremos parar de clamar, não iremos parar de orar, até que venha a solução, até que venha a solução. Não podemos desistir, não podemos desanimar, não. Eu lembro que a palavra de Deus nos ensina na história de Davi, que quando o seu filho estava enfermo, ele orou, ele jejuou, ele não comeu, até que ele vem a falecer. E aí ele para tudo, toma um banho, come, se arruma. E o que isso nos ensina? Exatamente isso aqui. Enquanto eu puder, enquanto tiver sopro de vida, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. A igreja orou, Deus agiu, as ações da terra moveram intervenções nos céus. Nós precisamos entender de uma vez por todas que há uma conexão entre este mundo material e o mundo espiritual. Há uma ligação entre os joelhos dobrados e a ação de Deus sobre essa terra. A maior influência, o maior momento de influência da igreja é quando a igreja se coloca de joelhos diante de Deus. O que o nosso país precisa, o que o nosso bairro precisa, o que a nossa cidade precisa, é de crentes que oram e creem que pode mudar, sim. História é essa de que é muito difícil? Não, meu irmão, quem pode falar isso que é muito difícil são os incrédulos. Crente não, crente da Memorial não. Se você escutar um crente da Memorial falando muito difícil mudar essa situação, você repreende ele no amor. Você diz assim: meu irmão, o Deus que eu sirvo, que você serve, que você conhece, que a Memorial serve, é um Deus que realiza o impossível e não tem nada difícil para ele. É orar crendo, é saber que quando nós oramos, e essa
série de mensagem nasceu por uma necessidade, a de buscar mais, a de estar mais conectado com Deus, a de libertar os cativos deste bairro. Porque só conseguiremos isso, querido, através do poder da oração. Pedro foi libertado. O anjo de Deus visitou Pedro em resposta às orações perseverantes da igreja. Então, qual é a nossa arma mais poderosa? É a? Exatamente. Que nossas orações, que as nossas orações possam ser as respostas para aqueles que clamam por libertação. Tem muita gente aí fora querendo ser libertos. Não tem força. É um desejo. Faltam-lhe forças. Ser liberto das drogas, da prostituição, ser libertos da depressão, ser libertos do sentimento de morte. Que as nossas orações sejam a resposta do clamor desse povo. Amém, queridos? Então se coloca de pé. Vamos orar? Eu quero abrir oportunidade. Alguém quer fazer um pedido de oração? Ou alguém que não quiser externar o seu pedido, mas tem algo muito íntimo que quer colocar diante do Senhor? Sai do seu lugar, vem para cá. Mas se você quiser, você pode também fazer o seu pedido. Eu vou deixar. Só diminui um pouquinho. Amém. Isso aí, meu irmão. Para Deus nada é impossível. Está orando pela sua irmã. Mais alguém? Oração. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Sim. Amém. Mais alguém? Irmã Vilma? Sim. Nicolau? Amém. Vai ficar em nome de Jesus. Amém. Mais alguém? João? Seu avô, né, está no hospital, né, o pai da Claudiane. O padrasto, o Giovanni. Isso, né? E Deus possa estar abençoando. Meu Deus. Amém. Louvado seja Deus. Mais alguém? Irmã Valéria? Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmão Cedino. Irmã Anete. Sempre orando pela irmã Anete. Que o Senhor possa
né, trazer todo o alívio que ela precisa. Sim. Sim. Está orando pela vida dela. Pedir sempre os irmãos que orem, né, pela vida da irmã Andinha, mamãe da Esme, está se recuperando, graças a Deus. O Lucas já está em casa, louvado seja o Senhor. O irmão Osimar também já está em casa. Continuar orando pelo Gael, né, que Deus... Amém. Amém. Que Deus continue abençoando. E eu gostaria que vocês incluíssem em suas orações um pastor muito querido, amigo, né? Já tem um tempo, né? Eu não compartilhei aqui com os irmãos, o pastor Alex Amorim. Ele é irmão do pastor Manuel Amorim, e ele tem um problema cardíaco muito grave, né? Já há muito tempo, e infelizmente alguns meses a doença avançou, se agravou. Ele teve uma isquemia e precisou ser internado, está no Sancorde. Está melhorando, mas a situação dele é muito delicada, né? Já passou pelo CTI, hoje está no quarto, mas não tem previsão de alta, né? Ele precisa ser monitorado o tempo todo, né? Que os irmãos possam estar orando. Foi meu colega de seminário, né? Já esteve aqui na nossa igreja algumas vezes, né? Que Deus possa, né, se compadecer da vida do teu servo, né, e orar por ele e pela família dele toda, né? Que Deus possa estar abençoando eles nesse momento difícil. Vamos orar, querido? Vamos falar com Deus, entendendo e crendo que cada pedido que foi feito abertamente não é para homens, mas já é diretamente a Deus. Então vamos ouvir mais um pedido de oração a Deus. João? Louvado seja Deus, né? Amém, João. Para que a igreja das crianças fique pronta mais rápido. Daqui a pouco fica adulto e nem vai poder ir para a igreja das crianças, né? Amém. Isso aí, João. Também, né? Vou orar pela vida dela, né? Coisa linda, né? Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, por esses momentos que estamos aqui na tua presença. Momentos tão preciosos, tão maravilhosos, ó Pai. Momentos esses, Deus, que acalentam o nosso coração, ó Deus. Traz combustível para podermos continuar a nossa jornada aqui. E hoje saímos daqui alimentados na certeza, Deus, da esperança que brota em nossos corações, ó Deus, porque servimos ao Deus do impossível. Servimos a um Deus que abre cadeias, que liberta cativos, que realiza milagres, que envia os seus anjos para socorrer os seus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Não somos merecedores, carecemos da tua graça e do teu favor. Obrigado por tua intervenção, pelo teu amor. Obrigado porque sabemos, ó Deus, que as nossas orações são ouvidas pelo Senhor, que elas chegam ao teu trono de graça. E Deus, nesse momento aqui, ó Deus, cada pedido que foi apresentado, não foi apresentado somente diante desta igreja, mas apresentado diante do Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu entro em concordância, Deus, com cada pedido aqui feito. Ó Deus, no nome santo de Jesus, que tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Ó Deus, volta os seus olhos para o clamor do teu povo. Escuta a nossa oração, Deus. Venha intervir, ó Deus, sobre cada pedido que aqui foi apresentado, Pai. Os que estão, ó Deus, com doenças físicas, ó Pai, que eles possam experimentar o teu toque de milagre.
Faça um milagre na vida dos teus servos. Faça um milagre na vida daqueles que não te entregaram a vida, mas que precisam, ó Pai, receber um milagre fisicamente, mas um milagre mais poderoso, que é a libertação de suas almas do cativeiro de Satanás. Então, Deus, em nome de Jesus, que os milagres físicos, ó Deus, sejam para o reconhecimento, ó Deus, de que o Senhor, ó Pai, é o Deus Todo-Poderoso, ó Deus. Ó Pai, Deus, em nome de Jesus, Pai, seja com aqueles a qual o médico disse que não tem mais jeito. Ó Deus, mostra para os médicos mais uma vez que quem tem a última palavra, que quem tem todo o poder nos céus e na terra, quem tem as chaves da vida e da morte nas mãos é o Senhor, ó Pai. Então pedimos, Deus, em nome de Jesus, levanta aquele que está no leito, ó Pai, aquele que está sofrendo no leito de um hospital, ó Deus, de uma forma milagrosa, Deus, levanta-os, fortalece, visita cada um deles nessa hora, Deus. Ó Espírito Santo, visita eles no hospital, visita aqueles que estão enfermos em casa. Ó Espírito Santo, alivia suas dores. Ó Espírito Santo, leva a cura, no nome de Jesus, ó Pai, que eles possam entender, ó Deus, que existe uma igreja que está orando por eles nesse momento, e crendo, ó Deus, que os céus estão se abrindo onde eles estão, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Deus. Ó Pai, seja com aqueles que precisam passar por cirurgia, Deus, ou aqueles que fizeram cirurgia e que alguma coisa deu errado, abençoa-os, Pai. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão presos emocionalmente, ó Deus, que estão vivendo numa cadeia emocional. Liberta-os, Senhor, liberta, faz um milagre, Deus. Ó Deus, renova, restaura as suas emoções, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Ó Pai, seja com a vida dos teus servos, Deus, aqueles que estão, ó Deus, ó Pai, com sentimento de morte, com desejo de morte, nós repreendemos, ó Pai, todo o espírito de morte, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus, e que teu Espírito Santo visite essa pessoa, ó Deus, trazendo vida e vida abundante, no nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Pai, por isso nós oramos ao Senhor. Nós cremos que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, e como uma igreja do Senhor, Deus, uma igreja que se humilha diante do Senhor, com o nosso coração inclinado, ó Deus, a Ti nós oramos, ó Pai, no único propósito, no único objetivo, ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai, através de cada pedido de oração aqui apresentado, ó Deus. Que não seja, Deus, apenas por desejos humanos, mas que encontre o Teu propósito, ó Deus, cada pedido aqui, ó Deus. E Pai, em nome de Jesus, cumpra-se Sua vontade. Se Sua vontade for diferente daquilo que nós estamos pedindo, ó Deus, que o Senhor nos conforte para entender, ó Deus, que a Tua vontade ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Fica conosco, nos abençoe, Deus. Abençoe a liderança dessa igreja. Abençoe os projetos, ó Pai, que estão apresentados diante do Senhor e diante dessa igreja. Abençoe nossos mutirões. Abençoe, Deus, Deus, a igreja da criança que precisa ficar pronta, Deus, porque nós queremos alcançar, ó Deus, crianças, famílias para o Senhor, ó Deus. E Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por esse bairro, crendo, Deus, cremos, Pai, de todo o coração, de que o Senhor, Deus, irá usar esta igreja, Deus, para mudar a realidade desta localidade, Deus. Fica conosco, no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, queridos. Você pode aplaudir ao nosso Deus, querido? Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Nosso mutirão continua. Você quiser nos abençoar, amanhã possivelmente teremos, fica atento no grupo da igreja, né? Mas se não conseguirmos amanhã, sexta ou sábado, também teremos, tá, querido? Que vocês possam ter um restante de semana abençoado, um restante de semana em paz, e se eu não te ver até domingo, que eu possa te encontrar domingo pela manhã aqui, às 9 horas da manhã, na nossa celebração de domingo. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém, queridos? Se você quiser, passa lá atrás, dá uma olhadinha para ver como está ficando o terreno lá atrás. Que Deus abençoe.